Olá! O assunto do vídeo de hoje é domínio de uma função. Se você tem dúvida nisso, fica comigo até o final. Meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando Aqui. Let's go! Rapidinho, só para vocês entenderem o que é domínio. Vou dar aqui um exemplo de uma função do primeiro grau. Quem domina é quem manda. Pensa aqui, se eu considero aqui x é igual a 0, y acaba sendo igual a 1. Se eu considero x igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, y igual a 5. Se eu considero x igual a 3, y vai ser 7. Então, quem manda? X manda em y. Então, x é o domínio. E y a gente chama de imagem. Tudo bem? Então, quando uma questão pede assim, ó, determine o domínio da função abaixo. Você vai determinar os possíveis valores que x pode assumir. Você não vai resolver essa função. O exercício pede que você determinar o domínio, você não vai resolver essa função, tá? Você vai determinar os possíveis valores que x pode assumir. Nesse caso aqui, no numerador, a gente tem uma raiz. Existe uma limitação aqui. Qual é? Não existe raiz de número negativo. Não existe. Então, isso tudo aqui que está dentro da raiz, ele vai precisar de ser maior que 0. Então, esse 2 positivo vai passar para o outro lado negativo. Agora, a gente... Nossa, desculpa pela essa moto doidona. Vou multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Então, vai ficar x... Eu tenho que inverter esse sinal, tudo bem? Toda vez que eu multiplico por menos 1, eu inverto sinal. X vai ter que ser menor que 2. Então, para isso tudo aqui, ele ser maior que 0, x precisará de ser menor que 2. Vou anotar isso aqui, que essa aqui é a limitação do numerador. Só que eu quero que vocês observem que essa função, ela está expressa em uma fração. E na fração a gente também tem uma limitação. E é a seguinte, não existe denominador igual a 0. Não existe, não existe. Então, isso tudo aqui, ó, vai ter que ser o quê? Obrigatoriamente diferente de 0. Então, eu vou resolver essa equação, vou descobrir os valores de x que fazem com que essa equação seja 0 e vou falar que ela não vai poder assumir esses valores de jeito nenhum. Por quê? Porque isso que está aqui embaixo não pode ser 0. Porque não existe fração com denominador igual a 0. O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a 64 menos 48. 64 menos 48 é 16. Então, delta é 16. E x é o quê? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x' vai ser 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E x duas linhas vai ser 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o que não pode acontecer com... o que não pode acontecer com o domínio dessa função? Quais os valores que x não pode assumir? X não pode assumir valores maiores que 2. Então, os valores que x pode assumir são valores menores que 2. E aqui a gente tem que x' igual a 6, significa que quando a gente substitui 6 aqui, isso zera essa equação aqui todinha. E quando a gente coloca x duas linhas igual a 2, isso zera essa equação aqui todinha. Mas a gente tem isso aqui, ó. X vai ter que ser diferente de 6, x vai ter que ser diferente de 2 e x vai ter que ser menor que 2. Então, a gente tem 3 situações. Só que, né, no caso dessa função, quando encontrar o valor para x, o que vai acontecer? Vai ter que respeitar, ao mesmo tempo, essas 3 limitações. Então, a gente tem 3, x menor que 2, x diferente de 6 e x diferente de 2. Então, nesse caso, qual é a limitação que vai prevalecer? Vai ser x menor que 2. Que x, nessa função aqui toda, só vai poder assumir valores menores que 2 para que essa raiz aqui ela exista. Então, quando você for definir o domínio, você escreve assim, domínio da função f vai ser, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x precisa de ser menor que 2. Quando x for menor que 2, ele não vai assumir valor de 6 e não vai assumir valor de 2. Então, a gente vai ficar despreocupado. Enfim, esse foi mais um vídeo do canal.
Só uma coisinha aqui, tá vendo? Não é menor ou igual, tudo bem? Porque se for menor ou igual, vai incluir o 2. Nesse caso, a gente não quer que inclua o 2. Um beijo e até o próximo. Tchau!